da parte do Todo-Poderoso, um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro na sua presença. Meus irmãos, hoje os religiosos e as religiões são alvos de muitas críticas, mas eu tenho dito, ninguém fez crítica mais aguda do que Jesus contra a religião hipócrita, de fachada, estéril, vazia. Não há livro no mundo mais severo com a religião do que a Bíblia Sagrada, porque se tem algo que desagrada a Deus, é a aparência da piedade, mas sem a consistência da piedade. Vamos continuar, meus irmãos, vamos fazer dessa canção a nossa oração nesse momento. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor.
luz das Escrituras, ensinar a igreja, necessariamente produz comunhão entre as pessoas. Se nós afirmamos crer em Deus e alegamos estar em paz com Deus, mas os nossos relacionamentos, eles estão truncados, eles estão com muitas arestas que não estão amparadas, se o nosso coração tem amargura, inveja, intriga e tantas outras coisas, isso, meus irmãos, de alguma maneira é um sintoma de que a nossa comunhão com Deus não está tão bem quanto pensamos que ela esteja. Por isso, vamos lembrar que a verdadeira espiritualidade, meus irmãos, ela vai desembocar na prática, ela vai gerar vidas sadias, um coração bondoso, relacionamentos amigáveis, construtivos. Não nos esqueçamos disso. Portanto, como sempre fazemos o nosso culto, vamos ter um momento para a comunhão, cantando e louvando ao Senhor. Vamos nos confraternizar, vamos nos abençoar. A Bíblia manda que nós abençoemos e ela proíbe que nós amaldiçoemos. Então, vamos dizer uns aos outros as palavras de Deus, vamos recitar uns para os outros as bênçãos bíblicas, promessas de Deus, e vamos então com carinho dizer aos irmãos que nos visitam, aos amigos, que eles são bem-vindos à igreja do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor e vamos então ter esse momento precioso de comunhão na presença de Deus. Saudar a todos os irmãos e amigos dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. A igreja pode se assentar nesse instante.
Enquanto os irmãos estão se preparando para a palavra, eu quero fazer 3 comunicações. A primeira, próximo domingo, pela manhã, teremos assembleia extraordinária para a reforma do Estatuto. Portanto, precisamos da presença de toda a igreja para aprovar o Estatuto, que é o documento, humanamente falando, mais importante da igreja. Próximo domingo. Também, meus irmãos, eu quero pedir aos jovens, a todos os jovens da igreja, para que se inscrevam para o retiro que acontecerá em novembro. E os inscritos à porta já receberão o material que nós usaremos no acampamento. No sábado de manhã e no domingo de manhã, nós teremos 4 temas que serão abordados, temas muito interessantes, e esse material já está disponibilizado para os inscritos, para que cheguem lá com ele lido, com ele pensado, e então nós vamos trabalhar em cima daquele tema, tá certo? Muito bem. E o último aviso, no próximo domingo, no culto da noite, nós estaremos lançando a campanha para a construção no complexo de adoração e comunhão. Vai ser o pontapé inicial de uma campanha que começa, se Deus assim permitir, no próximo domingo, e só terminará quando concluirmos as nossas obras. E eu peço a você que ore e venha preparado para receber essa campanha vinda de Deus para o seu coração, para o coração da igreja, porque os alvos, meus irmãos, para o reino de Deus, que aquelas obras no nosso complexo, esses alvos, eles glorificarão a Deus, porque não só nós, igreja, seremos ricamente abençoados, mas também a nossa região será muito abençoada com tudo o que acontecerá lá, se Deus assim permitir. Portanto, ponha o coração nessa campanha e venha preparado para ela. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus no livro mais lido, mais conhecido e mais amado da Bíblia Sagrada. Não precisa dizer que é o livro de Salmos, né? Os irmãos já tinham deduzido, porque de fato é verdade. Não tem livro mais lido, mais conhecido e mais amado nas Escrituras Sagradas do que o livro de Salmos. E nós leremos o primeiro salmo. É o salmo que é a introdução a todo o livro de Salmos. Nós temos aqui a síntese de tudo quanto esse livro pretende tratar. Salmo de número 1. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Querido Senhor, concede-nos a Tua bênção
pelo Espírito e pela palavra. Concede-nos, Senhor, a graça de conhecer-te e de andar nos teus caminhos. Faz, Senhor, pelo poder do teu evangelho hoje, uma profunda, Senhor, transformação. Traz nova vida aos que estão mortos. Traz de volta ao caminho reto aquele que se desviou. Traz o ânimo ao abatido. Fortalece aqueles que estão trilhando o caminho reto na tua presença. Pela tua palavra e pelo teu Espírito, abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas, elas são maravilhosas. Por quê? Sobretudo por causa da sua honestidade para conosco em todos os momentos. E uma das frases que nós encontramos diversas vezes quando lemos atentamente a Bíblia é: não vos enganeis. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta de se enganar. Porque a realidade, muitas vezes, é cruel, é decepcionante e frustrante. Ou ela desmascara a nós mesmos. Então, os apóstolos, os profetas, estavam sempre dizendo: não vos enganeis. E o apóstolo prossegue dizendo: as más companhias corrompem os bons costumes. Observaram? Não vos enganeis. Tem gente andando com quem é ímpio. Tem gente andando com pessoas que não são de Deus e não querem Deus. Tem gente que faz questão de andar e de se relacionar e de conviver e permitir que a sua vida esteja sob a influência de pessoas que estão de costas para Deus, afrontosamente de costas. E elas estão se enganando, dizendo: não tem nada de mais. Mas a Bíblia diz: não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Uma laranja podre numa saca, ela apodrece as outras. Os irmãos ouviram falar do ditado que diz: dize-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Esse ditado não é bíblico, é um provérbio. Ele não diz toda a verdade, mas há sabedoria nesse ditado. Dize-me com quem tu andas, porque é possível deduzir o caráter de uma pessoa, quem ele é, a partir das pessoas com quem ele anda. Por quê? Porque o ser humano é muito mais influenciável e influente do que ele gosta de admitir. Normalmente, presunçosamente, nós dizemos: ninguém faz a minha cabeça. Eu sei o que eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém me influencia. E isso é uma mentira. Nós somos profundamente influenciáveis. O meio tem um poder sobre nós muito mais forte do que nós gostamos de admitir. E nós muitas vezes já nos pegamos numa correnteza que é produto de uma influência que nem sempre conscientemente estamos reconhecendo, mas que está nos conduzindo para longe de Deus. Por isso, as Escrituras Sagradas abrem o livro de Salmos, nos mostrando que, do ponto de vista de Deus, a humanidade deve e só pode ser dividida em dois grandes grupos: o grupo dos piedosos ou dos justos e o grupo dos ímpios, que andam na impiedade. Um grande pensador, Karl Marx, que influenciou tanta gente, falava da dialética. Você tem uma ideia e para cada ideia que você tem uma antítese que é contrária, e dali surge das duas uma nova síntese. A Bíblia não fala disso, que é possível fazer uma síntese de duas ideias ou de dois grupos que se chocam e se contradizem.
Não, ou é uma coisa ou é outra. Não se pode tentar fazer um meio termo. Como se diz na linguagem igrejeira, um pé no mundo, um pé na igreja. Isso, segundo as Escrituras, é absolutamente incoerente e incompatível com a nossa fé. E o Salmo número 1 trata exatamente destas questões. E é possível perceber a evolução que o Salmo vai mostrar daquele que aceita a influência das ideias das pessoas sem Deus e o ponto onde ela chega na sua própria conduta e no seu próprio caráter. Isso significa que eu devo zelar pelos ambientes que eu frequento, as pessoas com quem eu ando, com quem eu converso e para quem eu estou emprestando os meus ouvidos. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. E as Escrituras advertem: não vos enganeis. O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o homem. Sabe quem é bem-aventurado? É aquele que é feliz. E todos nós queremos ser felizes. Você casou, e casou porque, no fundo, o que você esperava como produto desse relacionamento era felicidade. Você aderiu a uma profissão, porque além de tirar dela o sustento para a sua sobrevivência, você espera profissionalmente realizar-se, ter o retorno da realização profissional, intelectual. Tudo o que fazemos, fazemos porque no fundo queremos extrair dali alegria, prazer, contentamento, que compense todos os sacrifícios e renúncias que necessariamente exigem de nós para que conquistemos as coisas, não é verdade? Então, o ser humano almeja a felicidade. Isso já foi dito e percebido há muitos anos. Há séculos atrás, Aristóteles falava disso. Pascal, um outro grande pensador, já na era cristã, afirmou isso. E, na verdade, não precisa ser filósofo para parar e pensar que tudo que fazemos, a motivação que nos leva ao agir é a felicidade. Mas quem é feliz do ponto de vista de Deus? Se nós entrevistássemos as pessoas nas ruas e perguntássemos, na sua opinião, o que significa ser feliz? Na sua opinião, quem é feliz? Nós ouviríamos muitas coisas. Hoje, no Salmo 1, nós vamos ouvir quem é feliz do ponto de vista de Deus. E eu quero dizer a todos que essa é a verdadeira felicidade, esse é o verdadeiro ser feliz. E o ser feliz, o homem feliz, a pessoa feliz, ela primeiramente não faz algumas coisas, depois ela faz outras coisas. Então, o Salmo começa de uma maneira, entre aspas, negativa, dizendo o que uma pessoa verdadeiramente feliz do ponto de vista de Deus, o que ela não faz, no verso 1. No verso 2, ela nos dirá o que uma pessoa verdadeiramente feliz do ponto de vista de Deus, o que ela faz. Depois, no verso 3, nos dirá como é uma pessoa que é feliz, deixando de fazer e fazendo o que ela deixa e o que ela faz. E então fará um contraste com aquele que não é feliz, o ímpio, e nos mostrará o futuro de ambos os grupos, o dos justos e os dos ímpios. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus e dê a ela guarida no coração. Receba com mansidão a palavra que será implantada no seu coração, porque segundo a Bíblia Sagrada, ela tem poder para salvar as nossas almas. Quem é feliz do ponto de vista de Deus? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não estão nem aí para Deus. Via de regra, os ímpios são aqueles que fazem pouco caso de Deus. São aqueles que não julgam Deus como necessário para a vida. São aqueles que agem como se Deus não existisse e que estão de costas para Deus. Têm uma conduta e um comportamento
que é arrogante para com o céu. Por exemplo, no Salmo 10, nós temos algumas descrições de quem o ímpio é. Vamos ver, a partir do verso 2, observem o que o Salmo 10 fala sobre o ímpio. Em primeiro lugar, Salmo 10, verso 2, os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Observem, o ímpio é aquele que persegue o pobre na sua arrogância. E eles fazem ciladas. Verso 3, pois o ímpio gloria-se do seu desejo, do desejo do seu coração. E o que é dado à rapina, despreza e maldiz o Senhor. Ele não só despreza a Deus, mas ele fala mal de Deus. Esse é o ímpio. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca, ele não busca a Deus. Todos os seus pensamentos são: não há Deus, Deus não existe. E se os irmãos continuarem lendo o Salmo 10, verão a descrição de quem é ímpio, daquele que não é devoto, daquele que não é piedoso. O piedoso pratica a piedade, o ímpio pratica a impiedade. E o que caracteriza a impiedade é a falta de devoção, de respeito para com a autoridade de Deus, para com a autoridade do Senhor e da sua palavra. E a Bíblia está dizendo que os ímpios, eles têm o seu conselho. O conselho dos ímpios, a Bíblia está descrevendo as ideias, a visão de mundo, tecnicamente se chama cosmovisão. Eles têm suas filosofias, suas ideologias, eles defendem com unhas e dentes as suas ideias, e eles compartilham com as pessoas o que pensam, de acordo com o seu ponto de vista. E a Bíblia diz que o homem feliz, ele não anda, ele não vive de acordo com o conselho dos ímpios. Esta igreja tem um conselho, e o conselho é composto dos líderes, e o que se espera desse conselho são pareceres que sejam produtos da maturidade, da reflexão e da espiritualidade. Então, o conselho da igreja sugere, dá parecer, orienta caminhos para a igreja trilhar. Pois bem, se você conviver com as pessoas ímpias, as pessoas que estão de costas para Deus, que desprezam a Deus, que não buscam a Deus, elas derramarão sobre vocês os seus conselhos, as suas opiniões. Elas dirão e debocharão daquilo que você acredita e defenderão de uma maneira lógica, muitas vezes coerente, as suas ideias. O homem feliz, ele não acata, ele não aceita o conselho dos ímpios. Por isso ele é feliz, porque ele não empresta os seus ouvidos às ideias, aos valores, às visões de mundo que brotam de pessoas que estão de costas para Deus e afrontosamente escarnecem de Deus. As pessoas verdadeiramente felizes, elas não se detêm no caminho dos pecadores. Os pecadores, segundo as Escrituras, as palavras hebraicas e gregas que são traduzidas para o português como pecadores, são as pessoas que estão sempre errando o alvo. São as pessoas que estão sempre aquém do alvo. E o alvo é a vontade de Deus, é a soberania de Deus. Eles estão errando o alvo porque Deus não é mais o centro das suas vidas, não é mais o ponto para o qual se dirigem. Deus não é mais. E elas estão errando o alvo porque estão se dirigindo para outros alvos que não é Deus. E esses pecadores que vivem transgredindo os mandamentos de Deus, eles têm o seu caminho, a sua conduta, o seu modo de viver, de se comportar, o seu caráter. E a Bíblia diz que o homem feliz, ele não se detém. Deter aqui significa demorar-se. Eu me detive,
Deter-se em algo é alongar-se, é gastar tempo, é se deixar prender por alguma coisa. O homem feliz, ele não se detém no caminho, ele não imita a conduta, o caráter, o procedimento daqueles que estão transgredindo frontalmente os mandamentos de Deus. Eles não se demoram, eles não convivem com isso. O homem feliz, diz a Bíblia, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são, segundo a Bíblia, os zombadores. São aqueles que fazem piada do nome de Deus. São aqueles que têm prazer, o prazer mórbido de caluniar a fé, denigrir a Deus, as coisas de Deus. Tem prazer em zombar, em fazer pouco caso. E esses escarnecedores têm a sua roda, é o seu grupo. E o homem feliz não se assenta nessa roda, ele não quer ser aceito nesse grupo. E os irmãos, observem agora a evolução do pensamento. O homem feliz, ele não anda de acordo com as ideias, logo, ele não vai se deter no caminho, na conduta, e ele não participará do grupo. Ele não desejará fazer parte de um grupo de pessoas que caçoam de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui. Eu me sentiria muito ferido se o meu filho quisesse participar de uma roda de amigos que falam mal o tempo todo de mim, que riem de mim, que me ridicularizam. Como eu teria prazer em ver alguém que eu amo no meio de pessoas que vivem para debochar de mim? Ora, como nós teremos prazer em conviver e querer fazer parte de uma roda, ser aceito por um grupo social de pessoas que têm prazer de debochar de Deus? Por isso a Bíblia diz: não vos enganeis. As más companhias, os ímpios têm os seus conselhos, os pecadores têm os seus caminhos, a sua conduta, o seu modo ético, moral de viver. Eles têm o seu próprio grupo. E como os homens são chamados aqui no verso 1, eles são chamados de ímpios, eles são chamados de pecadores e eles são chamados de escarnecedores. Assim as Escrituras descrevem o homem sem Deus e sem salvação. Por isso, Deus diz: o homem feliz, ele não aceita o conselho dos ímpios. Ele não quer comportar-se. Ele não vai se mirar num cantor, numa cantora. Ele não vai se mirar num artista de cinema ou de novela. Ele não terá as pessoas mundanas, dominadas pelo pecado, dominadas pelo mal, o seu padrão de referência para imitar e querer ter uma conduta igual. É tão interessante, basta as empresas descobrirem que um rapaz ou uma moça faz sucesso e logo ela vai fazer a propaganda de uma sandália, de um tipo de roupa ou um perfume. Por quê? Por quê? Porque simplesmente aquela pessoa é tão influente que ela vende, porque todos querem se mirar nela ou nele. E se ele ou ela bebe cerveja, então vamos beber cerveja. Se ele ou ela fuma tal cigarro, e assim por diante. Ou seja, a humanidade, na sua esperteza, faz o seu marketing e traz para o seu produto alguém que sabe que vai fazer com que as pessoas consumam até o que não consumiriam, simplesmente porque alguém famoso, que é admirado, diz consumir aquele produto. Isso mostra que o Salmo 1 é verdadeiro. Por quê? Porque é o conselho dos ímpios. Os ímpios estão na televisão dando conselhos. Você vai encontrar na faculdade amigos e amigas que vão falar mal de Deus, vão falar mal da família, vão falar mal de marido, vão falar mal de mulher, para que as pessoas deixem as suas casas, os seus lares, e acreditem que são ridículos, vivendo uma vida certinha, do trabalho para a casa, da casa para o trabalho, e viver para o cônjuge e os filhos e para Deus. Isso para muita gente é ridículo.
é ridículo. E as pessoas estão dizendo, você não vive, isso não é viver. E muita gente tem seguido o conselho dos ímpios, tem imitado a conduta dos pecadores, que estão acabando com a família, largando filhos, caindo na prostituição, na imoralidade, e chamam isso de liberdade. E estão se assentando na roda dos escarnecedores. O homem feliz não faz essas coisas, diz Deus na sua palavra. O que é que ele faz então? O homem feliz, verso 2, antes, pelo contrário, o homem feliz tem seu prazer na lei do Senhor. Prazer. Ninguém entende mais de prazer do que Deus. Todo e qualquer prazer legítimo que qualquer pessoa usufruir, ele é produto de Deus. Quem nos fez como somos foi Deus. Tudo que há na natureza, produto das mãos de Deus. Deus não nos manda, Deus poderia nos ter feito como o cavalo, come só capim, e ele é um animal forte. A vaca, o boi come só capim, nós poderíamos comer só um tipo de comida, e Deus poderia ter feito com que fôssemos fortes e sadios. Mas nós temos prazer na alimentação, porque Deus, meus irmãos, enriqueceu a vida, abrilhantou a vida com tantas maravilhas. São as bênçãos de Deus. Então ninguém conhece mais e melhor o que é prazer do que o próprio Deus. E o maior prazer, pode ter certeza, é o prazer espiritual. Tão hoje em baixa, porque para as pessoas prazer é prazer físico, é prazer sensorial, é experimentar coisas. No entanto, o prazer do homem feliz, sobretudo, é a lei de Deus, é a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus. Ele tem prazer em Deus e na sua palavra. Por quê? Porque Deus é o seu maior prazer. Há uma relação direta entre Deus e a sua palavra. Quando um filho não quer ouvir o pai, é porque ele já rejeitou o pai. A palavra de alguém que nós não queremos, ela não nos interessa. Nada mais aborrece uma pessoa do que ter que ouvir alguém que ela despreza, que ela não quer dar ouvidos, que ela não concorda. A palavra de alguém que nós rejeitamos não vale nada, como a pessoa que está dizendo. Por isso, aquele que tem o prazer na palavra de Deus, é porque ele tem prazer no Deus da palavra, porque através da palavra, Deus se manifestou, dando-se a conhecer. E o prazer do homem feliz é a palavra de Deus, porque através dela, ele conhece a Deus, ela, a mulher, conhece a Deus. O homem aqui é genérico, é o ser humano, é a pessoa humana, homem ou mulher. É através da palavra, encontra-se com Deus, e não há nada que exceda o encontro com Deus. Não há prazer físico que chegue aos pés do prazer espiritual de estar na presença do Criador e em paz com Deus. Não há nada melhor do que isso. A Bíblia diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, qual alegria? A alegria de ter cumprido a vontade do Pai. Ele desprezou o desprezo e ele suportou a cruz. Por quê? Por causa da alegria. Qual alegria? A alegria de estar em paz com Deus. A paz com Deus, a comunhão com Deus traz uma alegria e um prazer na vida que nada chega aos pés. E a Bíblia está dizendo, a mulher feliz, o homem feliz, é aquele cujo prazer é a própria palavra de Deus, por causa do Deus da palavra. E mais, a mulher ou o homem felizes são aqueles que na lei de Deus meditam, ou o homem ou a mulher medita dia e noite. Não é só alguém que tem prazer, mas é alguém que medita, que reflete, que pensa. É como o animal ruminador, que ele sai durante o dia e ele vai comendo capim, ele vai comendo, depois ele vai para debaixo de uma árvore e numa boa sombra ele vai ruminar aquilo que ele abasteceu.
Nós temos, meus irmãos, que meditar, pensar. As Escrituras são maravilhosas. Cada versículo da Bíblia, meus irmãos, é de uma profundidade, é uma questão de fôlego. Quem está acostumado a mergulhar, sabe que tem pessoas que descem 1 metro, outros descem 2, tem pessoas que descem até 3 metros, é uma questão de fôlego. As Escrituras são maravilhosas, e dependendo do seu fôlego espiritual, você desce cada vez mais profundo. Cada vez que você mergulha na palavra, você encontra coisas lindas, e é tão bonito quando nós vamos para a televisão e tem aqueles documentários mostrando o fundo dos oceanos. E existem coisas belíssimas que de cima nós não vemos, mas quem mergulha e vai lá embaixo encontra riquezas maravilhosas. Portanto, o homem e a mulher, o homem feliz, a mulher feliz, tem prazer na palavra de Deus e medita nela. Num mundo tão agitado como o nosso, num mundo tão atarefado como o nosso, você já acorda sabendo que tem tantas responsabilidades grandes e pesadas, fardos para levar naquele dia, e a pessoa não faz o tempo para meditar na palavra de Deus, para o seu próprio prejuízo, para o seu próprio empobrecimento e para manter o seu coração vazio de Deus. Como nós perdemos quando não temos prazer na lei de Deus. Eu fico tão triste ao perceber que para muita gente ler a Bíblia é uma obrigação, é um dever. Meditar, gastar tempo com a palavra não tem lugar na sua vida. O homem feliz não, diz o texto bíblico. O prazer dele é a palavra de Deus, porque ele ama a Deus e ele medita na palavra de Deus dia e noite. Então, o que é que o homem feliz ou a mulher feliz não faz? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não aceita as opiniões dos ímpios, não, diz o texto, se detém no caminho dos pecadores, não imita a conduta e o modo de viver dos transgressores das leis de Deus. E em terceiro lugar, o homem ou a mulher feliz não quer assentar-se, participar, ser aceito numa roda, num grupo de pessoas que escarnecem e zombam de Deus. O que um homem e uma mulher feliz fazem? Eles têm prazer na palavra e nela meditam. Agora, verso 3, como elas são, como uma pessoa feliz é, será como a árvore plantada junto às correntes de águas. Assim é o homem feliz e a mulher feliz. Imaginem uma árvore longe da beira do rio, não está chovendo, seca. Esta árvore vai aos poucos secando, as folhas vão caindo, ela vai ficando feia e vão caindo e ela vai morrer. Mas a árvore que está plantada na beira do rio, as raízes desta árvore, elas vão por baixo, subterrânea, elas vão na direção do rio para beber água, para tirar da terra os sais minerais, para produzir seiva, folha, flor e fruto. Como é o homem feliz? Como é a mulher feliz? É como uma árvore plantada junto do rio. Ou seja, pode vir a seca, o rio pode estiar, diminuir muito o volume da sua água, mas essa árvore não morrerá. Uma pessoa feliz, ela passa pela seca do deserto, das tribulações, ela passa momentos difíceis na sua vida, momentos de grande opressão, de responsabilidades, leva fardos pesadíssimos sobre os seus ombros, é aquele calor causticante que queima, que derrete tudo, mas é a pessoa feliz, porque ela não faz o que Deus proíbe, e ela faz o que Deus manda. Ela é como uma árvore que permanece viçosa, porque ela está plantada no leito, do lado do rio. Ela, meus irmãos, é assim, e ela dá o seu fruto na estação própria, ou seja,
apesar de estar vivendo num momento muito difícil, seca, por estar plantada junto do rio, ela é frutífera. Na estação que você espera colher a fruta, ela dá a fruta. O Espírito Santo, meus irmãos, nas Escrituras, ele é comparado por analogia aos rios de água viva. Jesus disse que daria de beber a uma mulher, e ele lhe daria água viva, e ela disse: eu quero essa água, porque Jesus disse que quem bebe dessa água não terá sede. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E no livro de Ezequiel fala de um rio que sai do trono, lá de Jerusalém, e esse rio vai levando vida por onde passa. É o Espírito Santo de Deus, uma pessoa, meus irmãos, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, cujo prazer é a palavra de Deus e nela medita. Ele será um homem cheio do Espírito Santo. Ela será uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela vai beber água, a água viva, a água que satisfaz, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. E ela será uma pessoa frutífera, até mesmo quando ela estiver passando sofrimento, tribulação e dor, ela será frutífera, ela terá testemunho, ela ganhará almas para Cristo, porque as pessoas verão Deus na sua vida. A diferença que faz estar plantado junto do rio, quando tem seca, é aí que se mostra quem é quem. Quando você sofre e mantém a fé, você está mostrando que você é uma árvore plantada junto do rio. Pode ter seca, não cai chuva, mas você se alimenta das águas do rio, do Espírito Santo de Deus, e é por isso que a folha não cai. E aí vem uma palavra verdadeira: e tudo quanto fizer prosperará. Vamos falar de prosperidade bíblica. A Bíblia, Deus está dizendo que o homem ou a mulher que não aceitar o conselho dos ímpios, que não imitar a conduta imoral deles, e não quiser participar destas rodas de escarnecedores, que tiver o seu prazer na palavra de Deus e nela meditar, será uma pessoa cheia do Espírito, e tudo que ela puser a mão para fazer vai dar certo, vai prosperar. Irmãos, José é um exemplo disso. Aquele homem, onde ele chegava, ele botava a sua mão, aquilo ia para frente, prosperava. Tudo, até mesmo numa prisão, onde José estava, ali havia bênção, e as pessoas percebiam e queriam colocá-lo em posição de liderança, porque onde José botava a sua mão, aquilo prosperava, porque ele estava debaixo da bênção de Deus. José sofreu, mas nunca José aceitou o conselho dos ímpios. A mulher de Potifar quis, até mesmo à força, levá-lo ao adultério. Ele não aceitou. O preço foram 12, 13 anos de calabouço, e lá ele foi fiel. E onde ele botava a mão, ele prosperava, porque ele amava a Deus, ele amava a palavra de Deus. Olhem para Daniel. Daniel era um exilado, um escravo exilado. No entanto, quando ele era colocado sobre alguma administração, aquilo ia para frente, prosperava. Por quê? Porque ali tinha a bênção de Deus. Irmãos, existe prosperidade genuína, a bíblica, aquela que Deus honra quem o honra. E a Bíblia está dizendo: tudo quanto fizer prosperará. No que você envolver-se, Deus vai botar para frente. Você não vai ter divórcio. Eu casei, destruí meu casamento, divorciei, não tenho mais casamento. Eu boto um negócio, vai para trás, só me endivido, eu só ando para trás e aquilo fecha, aquilo dá errado. A vida da pessoa dá errado em tudo. Sabe por quê? Não prospera. Não prospera porque está aceitando o conselho dos ímpios. Só nega imposto. Para que ser honesto? E os ímpios dizem: olha, existem maneiras de ganhar dinheiro. Conselho dos ímpios. E muitos cristãos vão atrás do conselho dos ímpios. E vão imitar a conduta dos pecadores. E vão agir de maneira desonesta.
E aí, meus irmãos, não ouvem a palavra de Deus. Via de regra, só nega o dízimo, não medita na palavra de Deus dia e noite, e aí a sua família vive desunida, vive infeliz, as coisas dele não dão certo, não prospera. Mas como é o homem feliz? Ele é próspero, porque ele está debaixo da bênção de Deus. No entanto, o que diz a Bíblia? No verso 4, agora a descrição dos ímpios. Não são assim os ímpios. Os ímpios não são cheios do Espírito. Não são como árvores plantadas na beira do rio, mesmo quando chove, para receber as águas. Não. O ímpio está tão longe do rio, é uma árvore plantada tão longe do rio, que se parar de chover já era, morre. Não tem Deus. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à palha ou à moinha que o vento espalha. Quando naquela época, quando não se tinha os equipamentos tecnológicos, se queria separar o grão, o trigo, o grão da palha, era comum levar a colheita para um lugar mais elevado, onde ventava mais, e era comum jogar para cima o trigo, e o vento levava a palha, e o grão pesado caía. Assim, de uma forma bem rudimentar, se separava o grão da palha. Os ímpios são como a palha. Palha não tem valor, não serve para nada, não tem uma utilidade. E o vento espalha. Qualquer vento de doutrina, qualquer tendência vai levando. É o ímpio, ele é como palha, ele não tem valor, ele é levado pelo vento. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Como é que eu vou ouvir o conselho dos ímpios? Se os ímpios são como palha, que o vento leva, não tem valor aos olhos de Deus. Como é que eu vou dar os meus ouvidos para os ímpios? Eles não subsistirão no juízo. O Salmo de número 1 já nos deixa claro, haverá um juízo final. Goste ou não, acredite ou não, um dia Deus vai julgar o universo e todos compareceremos diante dele. E os ímpios quererão argumentar com Deus, mas todos os seus argumentos serão incapazes de inocentá-lo na presença do Senhor. Eles não subsistirão, diz o texto bíblico, no juízo, porque eu não posso pleitear diante de Deus qualquer coisa, mérito, não posso pleitear ignorância da palavra de Deus. Se há alguma coisa que eu devo reivindicar diante de Deus, é culpa. Sou um pecador culpado, tenho transgredido as tuas leis. E é para esses que reconhecem o seu pecado, para estes sim há salvação, mas os ímpios não. Arrogantemente eles dizem: Deus, por que Deus me condenaria? Qual a razão? Eles se julgam, são autossuficientes, se julgam bons demais. Mas a Bíblia diz: os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Como eu vou me deter no caminho dos pecadores, se eles não vão permanecer na congregação dos justos? A Bíblia diz que o céu será a congregação, a reunião daqueles que pela justiça de Deus, como dom gratuito, Deus é justo e tem um modo justo de justificar, de inocentar o injusto. É pela justiça como dádiva de Deus ao homem. É a justiça que não é produto das obras, mas é produto da fé. O justo, aquele que vai ser justificado pela graça por meio da fé, ele vai viver nesta assembleia, mas os ímpios não terão lugar no céu, não terão lugar na congregação dos justos. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Muito mais do que ser informado, Deus se preocupa com a minha vida, com a sua vida. Deus se preocupa com o nosso sustento. Deus se preocupa com as nossas emoções, com os nossos afetos. Deus se preocupa. Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. É para a ruína que o caminho dos justos, dos ímpios conduz. Você vai trilhar esses caminhos?
Portanto, eu começo, meus irmãos, termino como comecei. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Rompa com o conselho dos ímpios. Os ímpios terminarão na ruína. Não queira imitar a conduta, o modo de viver dos transgressores dos mandamentos de Deus. Não queira participar de um grupo onde Deus é motivo de zombaria e de deboche. Tem tanta gente, meus irmãos, fazendo pouco caso de Deus. Não sente nessa roda, desvie-se dessa roda. Tenha seu prazer na palavra, nela medite, e você será uma pessoa cheia do Espírito, e tudo que você fizer, Deus abençoará. Tudo o que você puser as mãos, Deus vai botar para frente. Você estará, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Tem gente que trabalha, ganha e não dá em nada. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver conosco, o nosso melhor não vale nada. Isso fere o nosso orgulho. Isso nos atinge no que nós temos de mais precioso, a nossa vaidade, de dizer, se eu sou o que eu sou, eu tenho mérito, eu conquistei, eu. E a verdade de Deus, ela derruba, ela é como um machado na raiz do orgulho, da prepotência, da arrogância, da autossuficiência. É por isso que nós muitas vezes amargamos derrotas na nossa vida e não entendemos por quê. A minha oração é que o seu prazer seja a palavra de Deus. Se você ainda não se converteu a Jesus Cristo, se você ainda não se humilhou diante dele, se você ainda não o confessou como seu Salvador e Senhor, a Bíblia diz que você é ímpio. Mas se você quiser ser justo, justificado por Deus pela graça, você só tem um caminho: se humilhar e pedir a Deus misericórdia, fazer: Deus, me salva. Eu sou injusto, mas torna-me pela tua graça, pelos méritos, pela justiça do teu Filho, faz de mim justo, me salva, porque os ímpios não subsistirão no juízo, os pecadores também não terão lugar na congregação dos justos, mas os ímpios definharão. Pense nisso, arrependa-se, creia, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Ore à luz da palavra de Deus. E se você se diz evangélico, crente, eu lhe pergunto, com quem você tem andado? Que roda você tem se assentado? Os conselhos de quem você anda ouvindo? Tem filho que deixa de ouvir o pai e a mãe e vai dar ouvidos às colegas da rua que não pagam nada, não fazem nada por ele ou por ela. É tão absurdo isso. Você está seguindo o conselho de quem? Medite na lei do Senhor dia e noite, e Ele te aconselhará. Rompa com essas amizades que estão corrompendo os seus bons costumes. Fale de Cristo para estas pessoas. Traga elas para Cristo, mas não deixe que elas afastem você de Deus. Imite Jesus Cristo e não a conduta dos pecadores. Oremos.